Boa tarde, doutora Helena. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Para mim é um prazer renovado estar aqui nos estúdios da Rádio Educadora e falando com a senhora e com os nossos ouvintes. Toda amizade, diante dessa abertura que tentamos fazer, nós estamos aqui armados com texto da campanha da fraternidade, livro, que é um dos livros que eu sempre insisto. Hoje mesmo já fiz o comercial. Todas as bibliotecas, não é obrigado a ser católico, nem de outra igreja cristã. Qualquer pessoa de boa vontade deve ter, manusear, ler, refletir sobre tudo que os textos básicos da campanha da fraternidade ao longo do tempo nos oferece, né? E o deste ano traz de uma forma muito simples. Eu vou me permitir ler apenas um parágrafo da apresentação, né? Este ano, a campanha da fraternidade apresenta-nos como tema Fraternidade e Segurança Pública e como lema, a paz é fruto da justiça. Isaías 32, 17. A CNBB pretende, com esta campanha, debater a segurança pública com a finalidade de colaborar na criação de condições para que o Evangelho seja mais bem vivido em nossa sociedade, por meio da promoção de uma cultura da paz fundamentada na justiça social. Sr. Belisário, como é que o senhor, ou o que o senhor gostaria de colocar logo em primeiro plano, em termos de campanha da fraternidade de 2009, sem deixarmos também de fazer alguma retrospectiva, do ponto de vista histórico, das campanhas da fraternidade, desde aquele momento lá no Rio Grande do Norte, quando era apenas de âmbito paroquial, até os nossos dias de 63 para cá, e oficialmente de 1964. A história do Brasil caminha bem firme nesse período, CNBB, com as suas preocupações, igreja no mundo, a partir de 64. Em primeiro lugar, só um comentáriozinho sobre os nossos textos básicos. De fato, os textos básicos da campanha da fraternidade são de um valor muito grande. E compreende-se porque são convidados para a confecção desses textos pessoas de alto gabarito, pessoas, né? E é um texto equidistante, muito equilíbrio, né? Todos os textos que a gente pode consultar, até campanhas que foram, de certa maneira, polêmicas, né? Elas realmente têm um certo equilíbrio grande. De fato, a campanha da fraternidade, ela começou em 1964 em âmbito nacional, né? E desde então, eu acho que todos os temas abordados foram temas importantes. Num primeiro período, parece que houve uma maior atenção às questões internas da igreja. Isso diríamos até 1972. Era aquele período pós-conciliar, em que a igreja estava passando por muitas mudanças, muitas transformações. Então, havia uma preocupação de preparar o povo católico para assimilar estas mudanças. Lembrando também que a CNBB tinha introduzido o sistema de planejamento pastoral quadrienal. Então, isso tudo levava a uma atenção maior para as questões internas da igreja. De 72 para frente, houve uma preocupação muito grande com a realidade brasileira. Nós vivíamos, então, naquela questão, o nosso país estava um regime meio fechado, mas já com tendências à abertura. Então, muitas questões daquela época, por exemplo, trabalho, questões de injustiça social, eram questões levadas na campanha da fraternidade. De 85 para cá, eu acho também que isso é uma tendência, a igreja está no mundo, é uma tendência mundial e nacional. Houve uma atenção, sem descurar as questões econômicas, sociais, mas também uma atenção às questões existenciais. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão do negro, a questão da mulher, né? Que foi tema de campanha do negro, foi em 88, a questão da mulher foi em 1990. Então, todas essas questões, né, são questões que preocupam as pessoas, né? E é bom a gente saber que a escolha de um tema para a campanha da fraternidade não é feita de maneira aleatória e nem também só a partir, em primeiro lugar, das preocupações internas da igreja.
há uma consulta sobre o que está precisando, né? E, naturalmente, alguns grupos se organizam, organizam listas e assinaturas para pedir que algumas... Tanto assim que, às vezes, você tem vários temas aguardando, porque na hora na fila, porque na hora H a gente só pode tratar de um tema, né? Então, nesse ano, a questão é a segurança. Lembrando que, de certa maneira, várias campanhas anteriores já, vamos dizer, abordaram essa questão, né? Por exemplo, quando se falava, vou dar um exemplo, a questão do negro, né? Verifica-se que nas nossas penitenciárias, uma grande parte da população carcerária é negra. Então, o que está acontecendo? Então, ali há alguma coisa, uma violência, né, que acontece. Então, de alguma maneira, a temática ela já aparece. Agora, esse ano, né, então, foi dito de uma maneira mais clara. Aliás, quando se fala da mulher, a mesma coisa, a violência também contra a mulher, o menor, né, a violência contra o menor, índios, a violência contra os povos indígenas, né? Mas, de qualquer maneira, esse ano, a campanha, então, de uma maneira mais objetiva, mais direta, vai falar da segurança pública. À primeira vista, as pessoas podem até estranhar, né? Porque segurança pública é, por definição, uma tarefa do Estado. Tanto que, vamos dizer, os meios de coerção, de repressão, devem estar só na mão do Estado. Embora que nós sabemos que existem muitos furos, muitas falhas nesse aspecto. Hoje em dia tem muitos grupos armados, né, que, vamos dizer, o Estado não é o único. Aliás, a tradição brasileira, o coronelismo, por exemplo, é sempre uma distribuição de certa maneira, estados dentro do Estado. Mas, à primeira vista, parece que, vamos dizer, que é uma questão que a Igreja estaria extrapolando, vamos dizer, a sua tarefa. E o que eu digo é o seguinte, olha, a sociedade civil, ela é importante e cada vez se torna mais importante. Aliás, no discurso que o Papa fez no primeiro de ano, na mensagem de primeiro de ano, ele falava da importância da sociedade civil. Hoje em dia, nenhuma questão pode ser resolvida sem a participação da sociedade civil. Então, a nossa Igreja Católica, ela quer conscientemente assumir o seu papel como sociedade civil também. Professor Elisário, esse enfoque inicial que o senhor dá nos transmite, nessa retrospectiva, a pensar assim, muitos instantes de campanha da fraternidade ao longo do tempo. A questão da moradia também, a última do ano passado, sobre a vida, pessoas com deficiência, os portadores de deficiência. É engraçado que isso mexe profundamente, né, com as nossas pessoas, porque quase todas as famílias têm pessoas com deficiência, e muitas de nós velhos teremos deficiências, né? Então, é o que eu disse, a importância de certas questões, que eu diria existenciais, mas que não deixa de ser também questões sociais. Né? A questão dos imigrantes, o para onde vais, para onde muito vais, forte, é marcou verdade. profundamente. Nosso país é um país de gente que anda. Que anda. A questão da terra, 86, pois é. Terra de Deus. Isso, terra. Exato. E hoje nós estamos na questão da fraternidade e segurança pública. Como é que a Arquidiocese de São Luís está pensando fazer chegar aos mais diversos espaços essa reflexão? A partir de hoje, por exemplo, vamos marcar aqui o calendário. Sim, sim. Campanha, eu diria, campanha, não campanha, é o ano campanha, todo, é limitado. Mas ela é preparada, né? Então eu digo assim, nós temos uma comissão, uma equipe de campanha, uma equipe permanente de campanha, formada por alguns leigos, por alguns padres, né, que já estão pensando a campanha já com muita antecedência. No mês de outubro, nós tivemos um curso preparatório aberto a várias pessoas. Primeiro nós tivemos um em nível regional, lá em Santa Inês,
com a presença do padre Vanzella, que é o coordenador nacional da campanha no Brasil. E alguns nossos já foram lá, mas depois nós tivemos um curso especial em São Luís, com a presença de 150 pessoas, né? E justamente para preparar várias pessoas nas suas paróquias e comunidades para essa campanha. Então eu diria que a nossa campanha já teve início, vamos dizer, uns 6 meses atrás.